Vida de homem é difícil, sou você. Eu queria ter liberdade, mas eu não posso poder. Vida de homem é difícil, Gonzaga Z. Eu queria ter a liberdade, mas não pode, não poder. Cadê a nossa liberdade, amigos? Ela foi ceifada, ela foi guilhotinada. Todo dia, naquele maldito circo, o circo de horrores, chamado Congresso Nacional. E aí, eles puxam a corda tensionada no pescoço de cada um de nós, homens. Seria uma maldição nós termos nascido homens? Seria uma maldição o falo e as gônadas masculinas? Seria uma maldição o homem querer ser livre? Ser livre para poder ser um pensador, livre para poder ser um filósofo, livre para ser um homem, um lobo, um celibato, livre, zilhões e zilhões de vezes, livre para ser o antinatalista, Talvez essa seja a maior expressão de amor, de paixão para consigo mesmo. E por que não dizer para com o mundo? Para com o mundo que nós não queríamos habitar. E aqui estamos, eu e cada um de vocês, sofrendo os horrores de viver esse arremedo de vida, esse sopro maldito, terrível, que é, amigos, a nossa vida existencial. Todo dia no Congresso Nacional novas leis tramitando a favor do sexo frágil. O que nós enxergamos dentro da sociedade, mais de 60 anos de feminismo,
de um feminismo que beira o nazismo, uma misandria praticada aqui nessa terra Brasílis, nesse país tupiniquim, um apartheid, um segregacionismo, segregacionismo em desfavor aos homens, aos homens que calejam as suas mãos diariamente em trabalhos braçais, exaustivos, inglórios, terríveis, trabalhos braçais que são demoníacos, que Dante Alighieri, um grande escritor italiano, no seu livro A Divina Comédia, ele jamais imaginaria a situação de nós, cada um de nós, homens brasileiros, há uma grande desigualdade nessa pirâmide social, nessa casta, e nós somos os Sudras, que é a casta mais baixa na pirâmide indiana. Pagamos impostos por aquilo que produzimos e não podemos consumir aquilo que nós produzimos. Vocês entendem isso, amigos? A água é vital para o ser humano. A energia elétrica é vital para o ser humano. E eles taxam impostos e mais impostos. O homem brasileiro tem um salário mínimo de fome e ainda vem pessoas com ideologias políticas partidárias de fezes moles, fétidas, que ao menor descuido você se suja todo. Trabalhamos diariamente para manter esses políticos de Brasília, do Senado, da presidência, deputados federais, malditos sejam. Vocês não servem para lamber as botas sujas do povo, seus malditos. E ainda ficam discutindo sobre se vai aprovar ou não sobre as 44 horas semanais para baixar. Homens que
trabalham uma semana toda, de segunda a sábado, e chegam nas suas casas exaustos. Chegam nas suas casas, as suas casas são casas dormitório. Ele não tem tempo, esse homem brasileiro, a maioria nos lares dessa terra brasileira, de sequer ver os filhos. Nem os filhos ele tem o direito de ver. Está prostrado, está completamente exaurido nas suas forças. E há cobrança diária nesse homem. Esse homem dentro de casa, ele é uma marionete, onde os ventrílocos majoritários são a sua esposa e os seus filhos. Ele não tem o direito de fala na sua casa. E pelo que eu vislumbro nessa sociedade brasileira falida, o homem não terá direito de se manifestar em absolutamente nada. Nada. Fomos castrados num patíbulo público, onde mulheres gargalhavam como bruxas e batiam palmas efusivamente. Nós perdemos essa guerra, amigos. Perdemos essa guerra. Os políticos, eles são piores do que os feministas. Eles são de longe piores do que os feministas. Porque sabem que a grande massa eleitoral, e o ano que vem haverá eleição, haverá o pleito eleitoreiro para esses pútridos governadores. E um novo presidente, apesar que eu sempre falo aqui no canal, eu sou apolítico, mas vislumbro que haverá um golpe pela esquerda para perpetuar esta roubalheira destes. O Brasil e nós brasileiros sempre fomos demasiadamente saqueados por monarcas, republicanos, militares, políticos de direita, políticos de centro, políticos de esquerda. Não vejo uma luz no final desse túnel. Não vejo. E a inteligência artificial está aí, amigos, no cenário mundial,
E no cenário brasileiro, o que eu enxergo é que o homem, ele se tornará um artigo de quinta categoria ou menos. O homem não valerá nada, absolutamente nada. E aqueles que assistiam filmes de ficção científica, onde as máquinas dominavam o mundo, isso ocorrerá. E nós veremos isto. Pois esse mundo, na verdade, ele é dominado e governado por bilionários. Nós, desde a época da Grécia Antiga e da Roma Antiga, nunca fomos donos de nada. Nunca houve uma democracia pela igualdade. Pela fraternidade. Não há para com o povo, pelo povo e com o povo, nunca houve. E nós, homens brasileiros, estamos sendo perseguidos, piores que os judeus, muito piores do que os judeus na época daquele louco, aquele insano, um ditador fascista de extrema direita, Adolf Hitler, e as suas ideias antissemitas de uma raça superior. Quanta loucura, amigos! Não há raça superior. Nós homens, num sentido genérico total, não há melhor raça, melhor cor, melhor credo. Só não vou falar de religião, porque a religião teria que ser abolida do mundo. A religião, ela existe para castigar, para botar um cabresto social em homens e mulheres, em idosos e idosas, adultos jovens e adultas jovens, em adolescentes, rapazes, rapagotes e moçoilas, em pré-adolescentes, meninos e meninas, em infantes, meninos e meninas. Tudo é pecado. O pecado da gula, o pecado da cobiça, o pecado do adultério. Que Deus é esse, amigos? Que Deus é esse que castiga um homem, uma mulher como ele,
Não é o que se profere na Bíblia? Um homem, uma mulher, a imagem e semelhança de Deus. Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Uma tríade, uma Santíssima Trindade. E nós homens, aqui no Brasil, vamos ser caçados como foram mulheres e homens na Idade Média, considerados bruxos e bruxas, alquimistas. Não nos é dado o direito de pensar diferente deste comportamento de rebanho, desses animais de rebanho, esses bois de canga, esses pelucianos, esses chimpalhaços que não conseguem, amigos, enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Não conseguem enxergar que nós somos óleo lubrificante para essa grande engenharia engendrada, essa engenharia social, capitalista da Matrix. Requeri a minha aposentadoria dia 16 de outubro. E ainda existe o maldito código 100 na instituição a qual eu sou um escravo do povo, um escravo do Estado, um escravo da Matrix, há exatos 35 anos. E eu terei que trabalhar mais 90 dias. Nesse pelourinho diário. Essa é a vida do homem. Nós, homens, que não pedimos para nascer, não pedimos para vir nessa porra desse mundo, filho de uma puta e de filhas de uma puta. Querem arrombar a nossa boca, o nosso cu, com esse maldito pênis, esse pênis gigantesco, mal cheiroso, ceboso, com cheiro de gorgonzola, de provolone. Capitalismo. Somos pagadores e pagadoras de impostos. Tudo é imposto, mesmo pelas coisas mais necessárias, como água e luz. O Brasil tem o maior número de hidrelétricas. Aqui na minha cidade mesmo, vão implantar um pedágio eletrônico na rodovia inteira. E aí você tem que escutar
da boca do povo que estão arrumando a rodovia. Esses imbecis, esses metecápitos, esses primitivos de merda, de bosta, cagada, mole, arrumando uma rodovia para saquear mais o bolso do trabalhador. Pedágios e pedágios em tudo quanto é parte desse território nacional. E nós, homens, sendo massacrados. O único caminho lúcido, retilíneo, que o homem pode ter é ser antinatalista. Sendo antinatalista, ele está praticando um amor, uma paixão para consigo mesmo e para com a humanidade também. Não à procriação, não, 1000 vezes não ao relacionamento, 1000 vezes não ao noivado, 1000 vezes não a esse encarceramento, esse aprisionamento chamado casamento. É a pior das mazelas. A pior das mazelas, o que eu enxergo dentro da sociedade, a maioria, e vou me pautar pela maioria, amigos, já são homens adoecidos, com sobrepeso, com pressão arterial alta, com diabetes, princípios de problemas cardíacos, triglicérides, problemas renais. E aí, para suplantar toda essa escravidão que ele tem de ser um provedor, de ser utilitário e ser servilista, como pai e como marido e como trabalhador num regime escravagista, ele adoece. Não vou me pautar por exceções. Não vou me pautar por exceções. Eu mesmo comecei semana passada uma caminhada, não para trazer algum benefício, alguma atividade física, mas uma caminhada de 1 hora para observar, praticar esse laboratório social que eu tanto falo para vocês, para que de uma certa forma reverbere na mente de vocês. E aí eu observo, ontem mesmo saí no final da tarde e acabei arranjando uma confusão, porque o cara, na volta da minha caminhada, um homem deixa os cães soltos e aí o animal veio para querer me morder. E eu estava com a arma na cinta. Pensei zilhões de vezes para não sacar a arma e não dar um tiro no animal.
Mas qual seria o animal? O cão ou o dono? Um senhor de idade, um idiota? E aí xinguei ele com os piores impropérios que vocês sabem, a qual vocês já viram, já ouviram pelo tímpano esquerdo e direito, nos vídeos a quais eu já fiz para vocês. Então você não tem o direito de poder praticar no exterior o seu laboratório social em paz, em tranquilidade. Se pensarmos na ataraxia dos gregos, dos filósofos da Grécia Antiga, a imperturbabilidade da consciência, a aponia ou apateia, a imperturbabilidade das emoções e sentimentos e emoções equilibrados, harmônicos e estéticos. Não se pode. A misandria venceu, o feminismo misândrico venceu, amigos. Talvez eu tenha uma pequena chama de um fogo fato na minha cabeça, que eu terei que me calar por certas coisas a quais eu profiro, e terei que me pautar mais pelo caminho dessa filosofia a qual eu pratico com vocês, uma filosofia empirista, naturalista, uma filosofia criada por mim, Joel Machado, uma filosofia trinomial, e me pautar em cima dessa filosofia trinomial. É o único caminho. Niilismo, misantropia e ateísmo. Então, um bom final de segunda para vocês. Aos inscritos, verifiquem sempre as suas inscrições. Aqueles que assistiram, sei lá, por 8, 10 minutos ou um pouco mais, se inscrevam. Eu acredito que hoje é o único canal do YouTube que não se vendeu para essa plataforma. E esse canal não recebe nenhuma ajuda financeira de ninguém e nunca exigi membros. Eu quero aqui pensadores em demasia e não pessoas que me vejam como um profeta ou como um pastor, tal. Eu quero pessoas que pensem. Compartilhe com amigos, se vocês denotarem que estes têm alguma centelha para o despertamento. Comentem, pois o comentário de cada um de vocês agrega e dá engajamento e feedback ao canal. E likes, né? Não dói nada bater o dedinho ali, beleza? Show, show!